Graça e paz para você. Hoje o nosso estudo está imperdível. Nós vamos estudar a vida da rainha de Sabá, um exemplo de como se deve buscar a sabedoria. Convido você para mergulhar na palavra de Deus e crescer mais e mais no conhecimento espiritual da Bíblia Sagrada. Vamos lá então. Vamos dar início então ao nosso estudo, a Rainha de Sabá, em busca de sabedoria. Nosso texto está lá em 1 Crônicas, capítulo 9, versículos 1 a 10, e vamos começar dando algumas contextualizações históricas sobre Sabá. A gente tem ali uma informação em Gênesis que Sabá foi um dos descendentes de Cush, filho de Cã, que povoou o sul da Arábia antes da época de Moisés. Então essa informação está lá em Gênesis, capítulo de número 10. Então um descendente ali de Noé, claro, conforme a visão bíblica, todos os povos foram descendentes de Noé, mas a gente consegue traçar essa genealogia a partir da Bíblia. Nome de uma terra, o Sudão, ou a parte norte da Etiópia, incluindo Merói. Aqui temos referências bíblicas também. Os habitantes na Bíblia também são conhecidos como sabeus. Eram povos abastados, fortes, guerreiros. Temos ali a informação também em Jó, que vieram os sabeus e levaram boa parte daquilo que Jó tinha. Informação também está no livro de Jó sobre os sabeus. E temos já uma visão hoje, onde provavelmente ficava Sabá. Atualmente, acredita-se que é no Iêmen. E aí você tem uma distância de 2.249 quilômetros a Israel, a Jerusalém. Isso em linha reta, cortando o deserto, o que provavelmente deve ter acontecido na caravana da rainha de Sabá. Importante também dizer que não temos o nome dessa mulher, e aí não é nenhum desprezo, mas é um tratamento da sua posição de rainha, a rainha de Sabá, como era conhecida. E existem outros exemplos também na Bíblia de outros reis, homens, que não aparece o seu nome, apenas o local que ele estava. Diferentemente de muitos reis ali da região mais próxima de Israel, que aí você aparece também o título dele, além do local onde ele era o rei. Então veja, destaco aqui uma distância muito grande para a época, e essa mulher foi a Jerusalém em busca de sabedoria. Que grande exemplo já para a gente nos dias de hoje, A busca do conhecimento, a busca da sabedoria, ela tem um preço. E esse preço não é só financeiro, é um esforço, como demonstrado aqui por essa mulher. Então, de acordo com Wiseman, 2006, além de rainha, ela também era sacerdotisa. Então, claro que era um povo que não adorava a Deus, mas aí a gente vê essa mulher indo buscar um conhecimento do Deus de Israel. E esse exemplo dela foi tão valorizado que o próprio Jesus utilizou lá em Mateus capítulo 12, 44, que a rainha de Sabá se levantará nos últimos dias e condenará essa geração, aquela geração de Jesus. Por quê? Porque ela saiu de longe para aprender. Ela tinha interesse em aprender. E ali estava Jesus, que era maior do que Salomão, e as pessoas não estavam dando o seu devido valor. E acredito que o mesmo vale para hoje. A gente tem a Bíblia completa, a gente tem conhecimento, a gente tem internet, e o que a gente faz com isso? E a Rainha de Sabá é um testemunho de como nós devemos buscar o conhecimento de Deus. Aí tem uma grande especulação sobre um romance dela com Salomão, algo que não está na Bíblia. E eu creio, a Bíblia não tem por que esconder isso, uma vez até que expõe lá muitas mulheres de Salomão. Então a Bíblia não tem esse tipo de problema de esconder o pecado dos seus personagens. Pelo contrário, ela mostra muito desses pecados. E especula-se ao ponto de haver filmes, Se você pesquisar no Google a Rainha de Sabá, você vai encontrar filmes que tem a capa dela com Salomão. Há obras de artes que retratam um romance, mas é especulação.
Então ela saiu de seu país para ouvir Salomão. Veja, mais de 2.000 quilômetros. E aí o que a gente aprende? Primeiro, a sabedoria deve ser buscada. A rainha de Sabá ouviu sobre a sabedoria de Salomão e foi a Jerusalém para prová-lo. Ela estava na sua terra, ouviu alguém falar que tinha um rei sábio, ela poderia falar que legal, mas ela não, ela foi lá para aprender, para observar. Ela levou diversos presentes para Salomão e ela expôs todas as suas dúvidas. Diz-nos aqui o versículo 2. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. E no versículo 1 diz que lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Ela não viajou tão longe para não aprender nada, mas tudo que ela tinha na mente, as dúvidas, ela colocou ali diante de Salomão e ele respondeu tudo. Novamente, o Wiseman diz que não eram enigmas, mas incluíam questões éticas e diplomáticas. Então não eram charadas para testar Salomão, mas eram dúvidas, eram questões sobre administração, questões religiosas, muitas questões ela deixou ali diante de Salomão. Tá? Que exemplo de querer melhorar para voltar e servir ao seu povo. Então aprendemos que a sabedoria deve ser buscada. É um grande exemplo nos deixado aqui pela rainha de Sabá. Quando a gente tem interesse em aprender, a gente vai longe, a gente busca, né? A gente corre atrás. E a sabedoria de Deus mais ainda. A gente precisa clamar, como nos diz o Provérbios, né? Que a sabedoria clama. Aqueles que a buscarem vão encontrar. E hoje a gente percebe que somos muito preguiçosos para buscar conhecimento e sabedoria, que são coisas distintas, mas se complementam. E aí a gente precisa pegar esse exemplo conforme foi dito pelo próprio Jesus. A sabedoria também, ela existe para um propósito. Então ninguém busca sabedoria só para si, mas para servir. Grande exemplo aqui dessa mulher. Ela ficou encantada com a sabedoria de Salomão, não apenas aquilo que ele dizia, mas ela ficou um bom tempo ali observando como ele administrava o país, as suas reuniões, os seus chefes, como ela foi tratada, o local que eles a colocaram para ficar. Tudo isso foi observado. E ela ficou estonteada, ela ficou admirada com a condução do reinado ali de Salomão, com a sua sabedoria no dia a dia, com a sua sabedoria na condução do povo. Isso é uma grande lição, porque a sabedoria é para um propósito, né? Então as pessoas estão nos observando, como que a gente se relaciona com o nosso cônjuge, como que nós educamos nossos filhos. Aí as pessoas vão observando também a sabedoria, não apenas em nossas palavras. Isso é interessante. Ela reconheceu que ele era mais sábio do que haviam falado e glorificou a Deus por haver escolhido Salomão como rei. Então, novamente, ela glorifica a Deus entendendo que Deus colocou Salomão ali por um propósito. Veja a conexão que ela faz entre sabedoria e propósito. Salomão tinha grande sabedoria, mas para quê? Para ser rei. Esse foi o objetivo de Deus de dar sabedoria. Então, quando a gente pede sabedoria a Deus, é também para um propósito. Servir melhor, sermos melhores, servos de Deus, servos das pessoas, né? Crescermos no relacionamento, em uma profissão também. Para a rainha de Sabá, a sabedoria tinha um propósito específico: executar o juízo e a justiça. Então, era com esse objetivo que a sabedoria existia e era com esse objetivo que ela foi buscar a sabedoria, para executar a justiça e o juízo, para melhor conduzir o seu povo. Não era para saber mais apenas, mas era para ser uma rainha melhor. No versículo 12 diz que Salomão deu presentes para essa rainha no mesmo valor que ele havia recebido. Então observe ali que era um tratamento diplomático. Ela deu presentes, mas ele não estava vendendo a sabedoria. Ele retribuiu em outra forma de presente. Então era ali um tratamento cordial entre reis. Em 1 Reis, capítulo 10, vai dizer o seguinte, que Salomão usou a generosidade real. Olha que coisa interessante, a generosidade real. Então ele retribuiu de forma generosa todos os presentes e ela retornou para sua casa com a sabedoria e também com os valores que ela tinha levado para ele. A rainha retornou para o seu reino com novas ideias e valores para serem colocados em prática em prol do seu povo. Então, é de fato um grande exemplo essa atitude da mulher. Em uma época tão remota,
viajar mais de 2.000 quilômetros em busca de sabedoria, para executar uma justiça, um juízo melhor entre os sabeus. Que coisa maravilhosa, que exemplo para os dias de hoje. E aí chegamos na conclusão. Existem pessoas que estão contentes com o que já sabem. No entanto, existem outras que seguem buscando crescer mais. Elas têm como objetivo ser mais bênção para as pessoas que lhe cercam. Então, o sábio, ele está sempre buscando aprender algo. Diz-nos a própria Bíblia. Ensina ao sábio, porque ele vai querer aprender mais. Não ensine o tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria. Então, existem pessoas que estão sempre buscando, e o sábio tem certeza que tem muito a aprender. E essa última atitude foi a da rainha de Sabá. Qual a atitude? Buscar aprender mais para ser mais bênção. Olha que legal. Buscar aprender mais para ser mais bênção para as pessoas. Não é para humilhar ninguém, não é para expor o conhecimento na cara de ninguém, mas é para ser mais bênção. Grande exemplo. Aqui estão duas referências importantes no nosso estudo, além da própria Bíblia. 1ª e 2ª Reis, comentário de Donald J. Wiseman, da série Cultura Bíblicas da editora Vida Nova. Também um dicionário bíblico do Wycliffe, da CPAD. 2 livros ótimos, se você puder adquirir, vale muito a pena. Estamos apontando aqui para vocês as referências que nós utilizamos e deixando para você uma recomendação aí de livro bem bacana, tá bom? Desse jeito eu me despeço aqui, muito obrigado, espero que você tenha sido edificado com esse estudo.